Boa noite, construtores e construtoras de sonhos! Bem-vindo para mais uma aula! Estou muito feliz que você está aqui de novo na nossa segunda aula. Essa aula a gente vai ter muito conteúdo, então já vai pegando suas ferramentas, seu papel, sua caneta, seu caderno, porque hoje a gente vai aprender muita coisa. Essa é a nossa aula 2 e o título da nossa aula 2 é a base da alfabetização. A gente vai falar hoje sobre a base. Ontem nós limpamos o terreno, desconstruímos coisas que não eram para estar ali naquele terreno todo bagunçado e hoje nós vamos começar nossa construção pela base. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa construção, a construção do seu sonho. Para você, teacher, que caiu hoje aqui sem assistir a aula de ontem, eu quero te explicar que esse evento, ele faz parte de 3 aulas introdutórias de como nós alfabetizamos os nossos alunos em inglês. Como nós podemos trocar o modo, trocar o jeito, trocar o método que a gente ensina inglês para uma forma mais eficaz, uma forma que faz sentido para o cérebro, uma forma que dá resultado. E essa maneira é alfabetizando. Então, ontem na nossa aula 1, nós falamos sobre a desconstrução. Hoje, na nossa aula 2, nós vamos falar sobre a base dessa construção e amanhã, na nossa aula 3, nós vamos falar sobre os blocos, os building blocos dessa construção, tá bom? Então, são 3 aulas introdutórias sobre a alfabetização em inglês e nós começamos ontem. Se você tá aqui e não assistiu a aula de ontem ainda, fica, não vai embora, assista a aula de hoje, mas depois assista a aula 1. Muitas teachers me perguntam, como começar? Como eu começo alfabetizando os meus alunos em inglês? Eu falo, existe uma sequência, existe uma ordem que a gente precisa seguir. Essa ordem começa pela 1, 2, 3 e assistindo a aula 1, 2, 3. Então você vai assistir a aula 1, depois você vai reassistir essa aula e depois você vai assistir a aula 3. Mas não vai embora, fica aqui. Já que você tá aqui, eu quero você aqui comigo hoje. Também quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva aqui no nosso canal e ativa o sininho para quando chegar a próxima aula ou outros vídeos sobre alfabetização em inglês, você vai ser notificado. E eu sempre posto vídeo uma vez por semana. Eu tô postando vídeos sobre dicas e ideias e mostrando como eu dou aula alfabetizando os meus alunos em inglês. Outra coisa, se você caiu aqui também de paraquedas, não se inscreveu no nosso evento de 3 aulas, o link para inscrição está aqui embaixo. Você precisa se inscrever porque você precisa estar num grupo de WhatsApp para receber materiais, receber as outras informações que completam esse nosso estudo, esse nosso crescimento. Então entra aqui embaixo, já faz sua inscrição, é só colocar o seu e-mail, vai abrir uma outra página para você entrar num grupo do WhatsApp. Daí você entra e fica lá quietinho para você receber as informações importantes desse evento, tá bom? Agora eu também quero saber mais quem é você, teacher. Se você tá aqui pela segunda vez, ontem foi sua primeira vez e hoje é a segunda vez, a segunda aula, já coloca aqui embaixo, eu tô assistindo essa segunda aula, assisti a aula de ontem, me conta, pode escrever mesmo, me fala o seu nome, me fala da onde você é. E eu também quero pedir, por favor, para vocês me falarem sobre a aula de ontem, o que você conseguiu tirar mais de valor, o que você aprendeu na aula de ontem que te trouxe mais valor, mais aprendizado. Isso é muito importante para eu saber ou aumentar o conhecimento naquela específica área ou fazer algo a mais sobre essa informação que você está me passando, tá bom? É muito importante eu saber o que mais te interessou da aula de ontem e o que você achou que não era também interessante, pode colocar, tá bom? Então não esquece seu nome, da onde você é, me dá o seu feedback da aula de ontem, a parte que você mais gostou, eu quero saber aqui embaixo. Então, estamos prontos para nossa construção, mãos à obra. Nós precisamos construir, nós precisamos começar essa construção do seu sucesso como teacher. Nós vamos construir esse sucesso da base. Hoje a gente vai falar sobre a base da alfabetização, a base do seu sucesso. Sucesso ao ensinar aos nossos alunos uma
nova língua. A gente não quer simplesmente ensinar, a gente quer que os nossos alunos aprendam e retenham essa informação e guardem e usem para sempre. Não só aprendem e esquecem no próximo dia. O sucesso é quando eles usam. Sucesso é você ensinar o seu aluno e esse ensino e esse aprendizado ser eterno. E é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Com esse resultado dos seus alunos, você também se realiza como professora, você se realiza como uma diferenciadora na vida de alguém. Mostra resultado, você colhe resultado positivo, resultado que te dá alegria, resultado que te dá realização profissional, realização pessoal. Isso te faz se destacar ao meio de outros professores que ainda o ensinam da mesma maneira tradicional por falta de conhecimento ou por falta de ter aquele próximo passo que ele devia ter tomado de, por exemplo, estar aqui na nossa aula de hoje aprendendo a se diferenciar. Só pelo fato de você estar aqui hoje já mostra que você é uma teacher, é um teacher que quer se diferenciar dos outros professores, quer estar na frente, quer oferecer melhor, quer fazer melhor para os seus alunos, quer fazer melhor para a sua vida financeira, para a sua vida profissional, quer se capacitar. Isso já te coloca na frente de muitos professores que às vezes nem sabem que existem uma opção de se capacitar ou se sabem, estão muito confortáveis no onde eles estão para mudar o que eles acham que precisam ser mudado. Muitos pais querem achar professores capacitados de uma maneira diferente, diferenciado dos outros para ensinar seus filhos. E esses pais, eles estão dispostos a pagar mais, a colocar a mão no bolso e pagar mais para o professor que provê, que quer ofertar para o filho dele um conhecimento diferenciado. E isso aconteceu muito comigo. Eu dava aula para alunos que os pais queriam que eles fossem alfabetizados. Eles não queriam que eles simplesmente aprendessem inglês, não queriam colocar ele numa escolinha de idioma qualquer. Eles queriam o resultado, eles queriam que os filhos deles aprendessem inglês da mesma forma como se eles estivessem indo numa escola nos Estados Unidos, como se eles estivessem indo para uma escola internacional. Muitas vezes também as escolas internacionais só aceitam alunos que já falam inglês, porque eles só vão falar inglês lá, eles não têm uma aula de inglês separado. Algumas têm, a maioria não. Então você vai ter que fazer uma prova, o seu filho, o seu aluno tem que fazer uma prova para entrar nessa escola. E muitos pais que não colocam os filhos desde bebezinho nessa escola, querem que os filhos passem. E daí onde entra você, onde entrava eu. Esse era o meu maior público, de pais que queriam que os filhos entrassem numa escola internacional. E eles pagavam muito bem, porque eles queriam realmente que o filho aprendesse alfabetizando. E muitos pais, às vezes, depois do filho estar alfabetizado, nem colocava mais ele na escola, porque o filho já aprendeu inglês, já está fluente, já se alfabetizou, e eles mantinham o filho na mesma escola que ele estava antes, que era onde tinha os amiguinhos e tal. Isso acontecia também bastante, que o pai só queria ter um segundo ensino, um segundo professor particular para alfabetizar o filho dele em inglês. E esses pais, eles querem investir nos filhos, só que falta professor. E aí que você entra oferecendo algo para os pais, para a comunidade, para as crianças diferenciado. E você não precisa começar com esse público, com essas crianças. Você pode começar com os seus próprios alunos e isso vai gerar um pai falando para o outro: nossa, essa professora, ela ensina de uma maneira muito diferente, meu filho já está lendo o livro, já está falando fluente. Então isso vai espalhando na comunidade e sua agenda vai lotar, você vai ser aquela professora diferenciada. Eu tenho certeza que você vai poder daí então escolher aonde você dá aula, escolher o seu salário, escolher quantos alunos você tem, que é isso que aconteceu comigo. Depois de eu ter minha agenda cheia, eu podia escolher aonde que eu ia dar aula, em que região, quantos alunos eu ia querer ter naquela semana, se eu queria trabalhar nas férias ou não, e eu podia cobrar o valor que eu quisesse, não precisava mais estar trabalhando por qualquer valor a hora aula. Eu trabalhava pelo valor que eu ficava confortável. Se a pessoa preferisse falar não, tava tudo certo comigo. E é isso que eu quero te mostrar aqui hoje, é esse caminho que eu quero mostrar que você pode ter construindo o seu sucesso. De novo, a renovação não começa
comigo, começa com você. Você precisa estar no controle da sua carreira. Quando você tem o controle da sua carreira, você decide quantas aulas que você vai dar durante a semana, você decide quantos alunos particulares você vai ter, e isso te dá uma sensação de empoderamento, de controle da sua vida financeira, da sua vida pessoal mais estável. E é isso que eu sei que você quer, e é isso que eu queria, e é isso que nós procuramos como professor. Os professores, nós sabemos que eles são muito desvalorizados no Brasil. E isso nos traz uma canseira muito forte, porque o salário não é bom, nós não somos reconhecidos, trabalhamos muito e com muita dedicação. O professor ele trabalha com muita dedicação para não ter um retorno que faz a diferença. E isso muitas vezes desanima. Só que não precisa ser assim. Os professores não precisam ganhar pouco. Você ganha pouco porque imagina o tanto de professor que sabe o mesmo que você. A gente não quer isso, a gente quer saber mais, a gente quer oferecer o que outros não oferecem para a gente se destacar, para a gente estar no meio, um grupo de poucos professores que oferecem o melhor, oferecem algo diferenciado. Então, essa renovação, essa maneira de ensinar diferenciado começa com você, tá bom? Começa com você, começa comigo. E vamos ter essa mentalidade enquanto nós aprendemos todo o conteúdo dessas 3 aulas. Quando você está no controle da sua vida, você pode escolher também a escola que você vai dar aula. Se você quer dar aula numa escola bilíngue de prestígio que te pague mais, e também você pode dar o seu salário, o seu valor. Você pode dizer, não, eu não aceito menos que X. Não sei quanto que uma escola bilíngue paga no Brasil, mas que seja uns 8 mil reais. Você fala, não, o meu valor mínimo é 8 mil reais. Se você tem algo que a escola precisa e ela não encontra em outra professora, ela vai ter que pagar isso para você, e daí você vai só se mostrar quanto você sabe, quanto conhecimento você tem, e você vai fazer a diferença naquela escola, porque eu tenho certeza que a vontade, que a dedicação você já tem, você só precisa saber onde você vai colocar essa dedicação, essa sua energia como teacher para ser valorizada, e assim eles vão também valorizar você com salário. Então existem muitas escolas bilíngues que elas estão muito carentes de professores capacitados, professores que sabem alfabetizar, e às vezes eles nem sabem o que é isso. Então numa entrevista, se você vai falar sobre alfabetização, o que é isso, como funciona a sequência, como que o cérebro aprende a ler, como que funciona na parte da simetria, que passa do lado esquerdo para o lado direito do cérebro, eles já vão ficar, uau, essa pessoa tem muito conhecimento. E sendo assim, você vai se destacar. Tem acontecido com outros teachers e pode acontecer com você também. Outra opção para você aplicar é em escolas internacionais, que elas precisam muito de professores qualificados em alfabetização. Você pode começar sendo professora substituta ou assistente, ou até mesmo se você já tem pedagogia, ser professora de sala de aula. A maioria das escolas hoje estão pedindo professores com pedagogia. Só, não precisa ter mais nada. Lá você vai se provar, você vai mostrar o que você sabe. Mas uma vez que você entra nessas escolas, as suas chances aumentam muito de subir na sua carreira. E o salário de uma assistente dentro de uma escola dessa é igual se fosse de uma professora numa escola bilíngue. É um salário muito bom. Eu sei porque eu trabalhei 8 anos numa escola internacional. E eu já fui substituta, já fui assistente e terminei sendo professora de sala de aula. E hoje, aqui no Oriente Médio, eu diria que ninguém sai do seu país e vai para outro país, ser professor internacional em outro país, por menos de 4, 5 mil dólares por mês. Isso que a gente ganha acomodação, ganha casa, ganha passagem de avião uma vez por ano para voltar para casa, nós ganhamos ajuda com comida, tem vários benefícios para você ser uma professora internacional. Mas se você não quer sair do Brasil, você pode procurar escolas internacionais aí no Brasil mesmo. Eu vou mostrar aqui alguns sites de escolas internacionais no Brasil. Eu não acho que as escolas internacionais no Brasil pagam menos de 10 mil reais por mês. Eu não sei exatamente quanto que elas pagam, mas quando eu saí do Brasil, eu lembro que era 10 mil reais por mês que as escolas estavam pagando em 2020. Hoje eu acredito que seja mais, mas eu vou mostrar aqui um site. Aqui são algumas escolas internacionais que eu quero mostrar para você. A Graded é uma escola americana internacional que é em São Paulo, a escola internacional mais conhecida. Se você
tem uma formação de escola internacional, se você tem um treinamento de alfabetização, eu totalmente aconselharia você a procurar trabalho nessas escolas, porque elas pagam muito bem, os benefícios são ótimos. Você também consegue bolsa para os seus filhos, se você tem filhos. Só aí já é um diferencial enorme, sabe? São vários benefícios que você tem quando você trabalha numa escola internacional. Sabe? Muitos benefícios. E as suas férias, elas são de acordo com as férias do Brasil e dos Estados Unidos. Então, você tem férias iguais. No meio do ano, você tem quase 3 meses de férias, mais as férias de dezembro e janeiro. Tá bom? Então, o que eu sugeria para você, uma vez que você tem a qualificação, que você esteja pronto para aplicar, entre nessas escolas internacionais e aplique. Aqui embaixo tem das vagas de emprego, você pode começar como assistente, tá? Eu sempre sugiro você sempre começar com assistente, se você não tem experiência, porque ali já é uma escada, é um degrau para você entrar na escola. Também essa outra escola, Avenues, ela é uma escola um pouco mais nova e ela é uma escola muito famosa no mundo inteiro. Ela tem em Nova York, tem em São Paulo, e estão fazendo ela na China também. Ela paga muito bem. Quando eu estava no Brasil, em 2018, 2019, quando ela surgiu, vários teachers da nossa escola, a Escola Americana de Campinas, foram lá trabalhar nessa escola e eles ganhavam quase o dobro que a gente ganhava, e a gente já ganhava muito bem na época. Então, quando você for entrar nessas escolas, você aplica, entra no site da escola e procura para ver emprego, para ver onde que você manda a sua aplicação. Eu sugeria também, depois que você tiver um currículo bem estruturado, mandar para o diretor. Aqui em algum lugar vai ter um e-mail do diretor. Outra escola também internacional em São Paulo é a Chapel. A diretora que me contratou na Escola Americana de Campinas, logo depois ela foi ser superintendente nessa escola, na Chapel. Então também é uma escola muito boa. Eu já fiz treinamentos na escola na Graded e na Chapel. Então, se você entra nessas escolas internacionais, você tem oportunidades, você consegue ver quanto um professor ganha lá, quais são os benefícios. E daqui é a sua porta para o mundo. Depois que você entrou numa escola assim, você abre as portas para você trabalhar em qualquer escola internacional no mundo inteiro. Outra escola internacional que é a IB, que é uma formação muito superior, elevada. Não sei se você conhece o que é uma escola IB. É como se você fosse assim, o topo de topo das escolas, tá? Tem o GIS, que é a International School of São Paulo também, que é uma escola internacional, que você pode aplicar e olhar e dar uma olhadinha, e todas essas escolas, elas vão querer que você saiba alfabetizar. Não é verbo to be que eles dão lá, eles dão realmente o ensino alfabetizando, o ensino que a criança aprende como se fosse nos Estados Unidos, como se elas fossem estudar nos Estados Unidos, e esse é o ensino que os pais que pagam o preço para os filhos estarem nessa escola vão receber. Eles pagam muito caro para os filhos estarem nessa escola e eles querem que recebam a educação que eles estão pagando, né? E nada mais justo. Então aqui também é outra escola, St. Paul's School, é uma British School de São Paulo, também tem aqui, muito conceituada, bem famosa. E em outros lugares, aqui só mostrando em São Paulo, tem, como eu disse, a Escola Americana de Campinas, tem aqui em Brasília, a Escola British School de Brasília, a Escola Britânica de Brasília, International School, no Rio de Janeiro. E se você vai no website no Rio de Janeiro, você coloca todas as International School do Rio de Janeiro, se você mora no Rio de Janeiro, ou de Brasília, todo lugar que você quer achar uma escola internacional, você entra e você acha, tá? Você procura a escola internacional que você quer, perto da região que você quer, e aplica em qualquer escola, aplica em todas as escolas. Sabe, uma vez que você já tem a formação, treinamento, conhecimento, você pode sim aplicar nessas escolas e você ganha muito mais. Não só nessas escolas, você pode entrar em escola bilíngue, você pode procurar escolas de prestígio bilíngue. E se você também quiser ir fora do Brasil, existem sites de escolas no mundo inteiro para você aplicar. Então esse é um site que você entra e existe vagas de professor no mundo
inteiro. Fala o que você quer, qual é a sua formação, e você pode aplicar e trabalhar no mundo inteiro. Foi por esse site que eu consegui esse meu emprego. Existem outros sites também, como o TAS.com, que também que ele é bem famoso para quem quer arrumar emprego e trabalhar em qualquer lugar do mundo. E daí você tem que saber qual que é a sua formação. Você quer trabalhar como professora de primário? Você quer trabalhar só como quem ensina inglês? Você quer ter o CELTA ou o TOEFL? Existem diferentes jeitos, diferentes categorias de professor. Eu tô te mostrando para trabalhar numa escola internacional, você tem que ter pedagogia e você vai dar aula em uma sala de aula de kindergarten até o 5º ano. Mas você tem outras opções também se você quer só dar aula de inglês. Lembrando que eu sugiro você começar como assistente. É mais fácil você começar como assistente, mais fácil de ser contratada, e uma vez que você está lá dentro da escola, você sobe na sua carreira, vai subindo devagarinho, igual eu fiz. Eu fiquei 8 anos na Escola Americana de Campinas, comecei como substituta, depois fui para assistente, depois eu fui para professora. E hoje, olha onde eu tô trabalhando numa escola internacional. E é isso que eu sugiro que você faça também, se você quer ter um avanço na sua carreira como professora, ganhando mais e provendo mais para sua família, mais retorno financeiro e maior reconhecimento como professora. Com a informação certa, com o treinamento certo, você como teacher decola. Você consegue um emprego que às vezes ganha até mais que um médico. Eu acho que aqui, trabalhando aqui na escola que eu trabalho, eu ganho mais que até muito médico no Brasil. Eu comecei a fazer minha universidade nos Estados Unidos. Não terminei porque as minhas filhas eram muito pequenas. Eu demorei muitos anos para terminar o que a gente chama de técnico, que não é um bacharelado. Eu tinha tipo um técnico em pedagogia, não chegava a ser um bacharelado. Quando eu fui para o Brasil, não consegui transferir os meus créditos. Os meus créditos nos Estados Unidos não valem no Brasil. Eu precisava achar uma faculdade e começar tudo de novo. Então, eu decidi começar tudo de novo, porque como eu era brasileira, o Brasil só aceita brasileiro com pedagogia no Brasil. Então, o que eu fiz? Eu fiz o UNIP. Sabe a faculdade online da UNIP? Demorou 3 anos, eu me formei, porque eu já tinha experiência, eu já trabalhava dentro da sala de aula, eu já sabia o que era alfabetização, eu já dava aula, eu só precisava do certificado. Em 3 anos eu me formei na Unip e já virei professora da sala de aula, e hoje eu tô aqui ganhando mais de $5.000 por mês, sendo uma professora numa escola britânica, a única professora que não é nativa, me diferenciando, me destacando aqui na escola. Eu sou uma referência na parte do phonics, na parte da alfabetização entre as outras professoras. A minha especialização são crianças que não falam a língua nativa, e todas as outras professoras, como têm a língua nativa, como elas já são nativas, elas têm mais dificuldade para se colocar no lugar daquela criança e ensinar de uma maneira que a criança aprenda. Então, eu sou a referência porque eu trago mais resultado, porque eu sou alguém que já foi uma daquelas crianças que não sabia inglês, que estavam aprendendo. Então, isso me traz uma gratificação muito grande, saber que eu sou a única professora não nativa, trabalhando numa escola britânica, no Oriente Médio, que pagam muito bem, que tem uma valorização de um professor muito maior que no Brasil. Isso é algo que é único para mim, e é algo que eu conquistei no Brasil com nada, sendo uma mãe de 3 crianças pequenas, começando como professora substituta, depois indo para uma assistente, depois fazendo uma Unip de 3 anos online, e depois conseguindo uma sala de aula e dando aula, e me treinando, me capacitando, conseguindo um emprego num outro país, para poder dar o melhor para as minhas filhas. E hoje a minha vida tá muito, muito diferente do que era, porque eu tenho esse conhecimento, eu me capacitei. Então, se aconteceu comigo, pode também acontecer com você. É só você ter o caminho certo, ter o foco, decidir mudar algo na sua vida, decidir que a renovação vai começar com você. Eu vou deixar o testemunho agora de uma outra aluna, da Aline, ela também chama Aline, sobre como que a renovação, como isso mudou a maneira dela ensinar o inglês
para os alunos dela. Olá pessoal, eu sou a Aline Brança Freire, sou aluna do curso de Phonics da Aline Holland, da Go Bilingue, e eu vou contar um pouquinho como tudo começou, né? Eu sou professora de inglês já há 7 anos, e durante esse período, né, como professora, a partir do momento que eu decidi ser professora de inglês, eu venho buscando me aperfeiçoar, me aprimorar, conhecer novas técnicas, e durante essas buscas, no ano passado eu conheci, através da página da Aline, da Go Bilingue, o curso Phonics dela, que ela estava anunciando, né, abrindo novas turmas da metodologia Phonics. Eu nunca tinha ouvido falar sobre Phonics, não sabia o que era, e fiquei curiosa e fui buscar mais informações através ali da página da Aline. Eu decidi me matricular, e eu não me arrependo, tem sido um divisor de águas na minha vida, né? A mudança começou em mim, porque era algo que eu não fazia ideia que existia, e é algo assim que todo mundo deveria aprender isso, né? A metodologia Phonics, o som das vogais, como que a gente vai pronunciar determinado som, faz toda a diferença, tanto pro aluno quanto pro professor. Então, através do curso da Aline, um curso muito completo, a Aline é muito didática, eu tenho aprendido muito, né? E tenho aplicado o Phonics dentro da minha sala de aula. Então, primeiro começou em mim a mudança, e hoje eu vejo a mudança nos meus alunos. E à medida que eu fui trabalhando Phonics com eles, eu vejo a mudança na parte da leitura. Eles já conseguem ler palavras que eles não conheciam, palavras novas, e pronunciam corretamente aplicando a metodologia do Phonics. É um curso que tem sido um divisor de águas, tem feito diferença tanto na minha carreira profissional, quanto também dentro da sala de aula para os meus alunos. E eu tô super satisfeita com esse curso e só tenho a agradecer a Aline. Do mesmo jeito que a renovação começou comigo na minha vida, começou com a Aline na vida dela, a renovação precisa começar com você também. Vamos então agora falar sobre o que nós desconstruímos ontem, para a gente poder ir para nossa aula de hoje, que é a base da alfabetização. Ontem nós desconstruímos muitas coisas, nós limpamos o terreno para preparar a nossa aula de hoje. A gente viu que se a gente continuar ensinando os nossos alunos da mesma maneira que nós aprendemos, nós fomos ensinados a ensinar, os nossos alunos não vão aprender da maneira correta, porque não é dessa maneira que o nosso cérebro aprende. Existe uma maneira melhor para ensinar o nosso cérebro, e quando a gente acha esse caminho, o aprendizado acontece de uma maneira mais simples e mais efetiva. E é isso que a gente aprende quando a gente estuda a ciência da alfabetização, como o nosso cérebro aprende. Além que foi o que a gente aprendeu ontem. Existe muito mais do que apenas o que eu te falei ontem. Eu tenho um curso sobre a ciência da alfabetização. E esse curso ele é bem mais completo do que o que eu só falei ontem. Você entende muito melhor. E se você quiser se aprofundar ainda mais, tem os livros do Dr. Stanislas Dehaene, tem outros livros que eu posso referir para você também, que é onde eu também me capacitei. Se você quer capacitar através desses livros, você também pode. Se você quiser também só aprender o que eu aprendi, que eu passo, através que eu aprendi desses livros, eu passo para você, você pode também entrar no curso do Science of Reading e pegar esse conhecimento. É importante a gente ensinar da maneira certa, porque o cérebro, ele funciona de uma maneira para todo mundo. Para criança com dificuldade na leitura e para criança com facilidade na leitura ou no aprendizado, para uma criança que fala português, inglês, qualquer língua. Quando nós pegamos uma imagem, vimos uma imagem que se fosse uma letra, qualquer imagem, essa letra, esse visual input vai passar por um caminho antes dele ser guardado no nosso letterbox. E essa sequência precisa ser respeitada na hora do ensino. Quando nós não respeitamos essa sequência, é que acontecem os problemas de aprendizagem. E algumas crianças, elas têm tanta dificuldade de fazer esse caminho que o cérebro, ele modificou um pouquinho, como a criança com dislexia. As crianças com dislexia, elas não aprendem dessa maneira que a gente está vendo aqui, que é o visual input, acessar o significado, depois a articulação. As crianças com dislexia, elas aprendem a memorizar uma palavra como um todo, como se fosse uma figura, igual lá quando a gente viu a parte do gato na aula de ontem. Então essas crianças, elas leem com o lado direito do cérebro. E o que a gente precisa entender é que a gente vai precisar reensinar essas crianças a fazerem o que a gente chama de orthographic mapping, o mapeamento ortográfico das palavras, para que ela consiga ler com o lado esquerdo do cérebro, que é assim que o cérebro vai aprender a mapear as palavras e guardar no letterbox. Você sabendo disso, você consegue abre a sua mente para você conseguir identificar a criança com dificuldade, para você conseguir ajudar uma criança que não está conseguindo ler ou saber por que aquilo está acontecendo na vida da criança. Isso é muito importante, é muito poderoso para um professor ter esse conhecimento. Tudo isso inclui você ensinar para o seu aluno explicitamente. Você vai ensinar explicitamente o som,
a pronúncia, a articulação da boca, tudo isso faz parte do phonics, tudo isso faz parte do que você vai ver aqui. Você ensinar explicitamente cada partezinha do processo da alfabetização, do processo de como o cérebro aprende a ler. É importante também eu falar que esse processo de como o cérebro aprende a ler não aplica apenas para a alfabetização, aplicaria para qualquer outra área, como matemática, qualquer outro estudo que você vai fazer. É claro que porque o nosso tema que é a alfabetização, eu vou construir toda essa ciência, eu vou canalizar para a alfabetização, mas isso aplica para qualquer outra área do conhecimento. Existe um caminho que o cérebro gosta de aprender e você precisa seguir esse caminho. Imagina quantas crianças você não vai poder ajudar sabendo, sendo empoderada por esse conhecimento. Crianças que espelham palavras e pais ficam preocupados. Nossa, meu filho está escrevendo de trás para frente, ele está espelhando. Se você tem já esse conhecimento, até hoje você já vai conseguir chegar explicar para o pai. Acontece um efeito no cérebro de quando a criança está aprendendo a alfabetizar, a simetria muda do lado esquerdo para o lado direito, e nessa parte é meio confuso para algumas crianças, e aí que acontece o espelhamento de palavras. Imagina quanto conhecimento que você vai poder passar para um coordenador, para um diretor de escola, para um pai. Essas são informações importantíssimas, poderosíssimas, e professores que entendem isso, eles estão muito acima de professores que apenas seguem um livro, professores que apenas vão lá na escola, dão o livro lá, a didática que eles precisam dar, as páginas que precisa preencher, colorem, decora essas palavras, fecha o livro e vai embora. E, gente, isso não é alfabetizar inglês, isso não é ensinar para a eternidade, isso é para ensinar para você fazer aquela página do livro e ir embora. Isso não é ensino, desculpa, eu não ia querer que a minha filha passasse por isso, eu acho que uma perda de tempo. Você ir para a escola para preencher uma folha de livro, ou para você preencher um capítulo de um livro, para o professor dizer que já deu aquelas páginas, para mim isso não é ensino. Eu realmente acho que era muito mais valioso para meus filhos, no caso, ficar em casa brincando de boneca ou brincando lá fora no quintal do que para a escola preencher um livro. Eu não vejo benefício nenhum em ir para a escola preencher um livro. Agora, se você vai para criar uma aprendizagem, para você aprender algo como se fosse uau, para a criança ficar amazed, isso realmente eu entendi, isso fez sentido para o cérebro, agora vamos aplicar. Aí sim, para mim vale a pena. Muitos pais já estão acostumados que os filhos têm que ir para a escola para preencher livro. Quando não tem um livro, eles já ficam, gente, cadê o livro? Não tá preenchendo o livro. Porque eles foram assim que eles aprenderam, eles acham que é assim que tem que aprender, mas não é. Livro não quer dizer nada, não quer dizer nada. O aprendizado da criança quer dizer alguma coisa. Muitos pais hoje já reconhecem isso, que não é preenchendo o livro que o filho vai aprender. Então, esses pais vão ser os pais que vão te procurar. Eles querem que os filhos tenham uma experiência diferenciada na aprendizagem. Desconstruindo ainda, ontem a gente aprendeu que apesar do inglês e do português usar o mesmo alfabeto, os sons desse alfabeto, eles são diferentes. E isso é algo que a gente precisa esquecer, desconstruir, para que daqui para frente a gente vai começar a pensar nos sons do inglês, nos sons da língua inglesa. E essa é uma desconstrução urgente que precisamos fazer. Uma reforma. Fazendo uma reforma, os teachers informados, eles são teachers empoderados. E agora a gente vai começar nos empoderando com informações necessárias para nossa base da alfabetização no ensino da língua inglesa. Ontem a gente viu também sobre o código da língua inglesa e a gente vai começar a partir daqui. A língua inglesa, ela tem um código que é onde os sons e as letras se combinam para formar palavras. E esses sons e as letras precisam seguir aquele caminho do cérebro de visual input, meaning e articulation, tá? Tudo que a gente vai falar aqui vai seguir esse caminho. E existe também uma sequência que a gente precisa seguir. Lembrando que os sons e as letras da língua inglesa, combinado entre si, eles vão formar as palavras. E essas palavras vão precisar ser guardadas dentro do letterbox. A língua inglesa, ela é composta por 44 sons, 44 fonemas. E esses 44 fonemas, combinados entre si, vão formar todas as palavras da língua inglesa. E esse que é o código que a gente vai decifrar.
Como que a gente decifra esse código? Usando as letras do alfabeto. O problema é que nós temos apenas 26 letras do alfabeto para decifrar um código que tem 44 sons. E aprender isso é o que vai resumir toda a alfabetização em inglês. Aqui então são os pilares da alfabetização em inglês. Existem 5 pilares, que é o Phonemic Awareness, Phonics, Fluency, Vocabulary e Comprehension. E esses 5 pilares eles estão divididos em 2 partes, que são o Decoding e o Comprehension. O Decoding é tudo sobre a palavra, tudo que a gente usa na palavra, ortografia, combinações de padrões, vem na parte da decodificação, que é a que a gente vai ver aqui. E a compreensão é a parte de estratégias de leitura, ponto de vista do autor, se um texto é de ficção ou non-fiction, toda essa parte da compreensão da leitura. Quando você tem todos esses pilares de baixo fundados, reunidos, você consegue chegar no seu objetivo, que é a compreensão de um texto, a leitura e compreensão do texto. Antes de você chegar na parte da compreensão, você tem que ter a parte do decoding, que é o Phonemic Awareness e o Phonics, bem forte. Você não consegue dar um texto para uma criança ler se ela não sabe o som das palavras, se ela não sabe que, exemplo em português, que o M e o A faz má. Se ela não sabe que o M e o A faz má, ela não vai conseguir ler o texto e compreender. Então você primeiro precisa ensinar a criança a decodificar, quebrar o código, né, o English Code, para depois dar a fluência nessa parte, para depois você conseguir compreender o que ela está lendo. Então o nosso objetivo aqui é você decodificar a palavra. Aprender o decoding com o Phonemic Awareness e o Phonics. E a gente vai chegar no Phonemic Awareness hoje. Hoje a gente vai falar bastante sobre Phonemic Awareness, vamos dar uma entrada no Phonics e amanhã nós vamos dar uma aprofundada no Phonics. E é isso que você vai aprender aqui hoje, que você vai se capacitar aqui hoje sobre a parte da decodificação, de quebrar o código da língua inglesa. Então, vamos começar pela base. A base é o Phonological Awareness. Aline, o que é Phonological Awareness? Essa palavra é muito difícil. Phonological Awareness, ele é a consciência fonológica, tá? Em português seria a consciência fonológica. Tudo relacionado ao som da fala. O que é relacionado ao som da fala? O som da fala pode ser uma sílaba, uma frase, tudo que você tá falando é o som da fala. Não é o barulho do carro buzinando lá fora ou o barulho do passarinho assobiando, isso não faz parte do Phonological Awareness. O Phonological Awareness, ele é a percepção do som da fala. Simples assim. Lógico que depois você vai começar a aprofundar nisso e vão ter outras habilidades que a gente vai ver agora. Mas, de uma maneira geral, o Phonological Awareness, ele é um termo que abrange toda a percepção do som da fala. E ele é a base da alfabetização, não só em inglês, português, qualquer língua, ele é a base da alfabetização. E você, como professor, professora, precisa saber o que é Phonological Awareness e a importância do Phonological Awareness para o seu aluno aprender a ler, para o seu aluno ser alfabetizado. Vamos falar sobre, então, a base, o Phonological Awareness, a consciência fonológica. Antes da gente começar com o Phonics, que é a parte da alfabetização em si, a gente vai falar sobre o Phonological Awareness. A gente vai aprender sobre a base da alfabetização. Esse Phonological Awareness, como eu disse, ele é um termo que abrange alguns conceitos sobre a percepção do som da fala. E esses conceitos, essas habilidades que nós precisamos ter certeza que os nossos alunos conhecem, entra em Word Concept, que é o conceito da palavra, Syllables, a criança perceber sílabas nas palavras, Onset and Rhyme, que é a criança perceber o som inicial e o restante do som de uma palavra, rimas, ritmo, aliteração e Phonemic Awareness. Lembra que o Phonemic Awareness é o primeiro pilar. Para a gente chegar no Phonemic Awareness, a gente vai ter que passar pelos outros conceitos para você entender a sequência dessas habilidades, da importância delas. Phonological Awareness é a percepção de escutar o som da fala, de aprender a escutar
o som da fala. 80% das crianças, eles têm já o phonological awareness, a consciência deles fonológica desenvolvida. Para eles é fácil, muito natural reconhecer, perceber o som da fala. Mas 20% das crianças precisam ser ensinadas explicitamente. E são esses 20% das crianças, se não ensinadas explicitamente, vão ter dificuldade depois no futuro aprender a ler e escrever. Para sempre. Isso, gente, é sério. Se você não percebe que o seu aluno tem dificuldade com rima, tem dificuldade com perceber o som da fala, manipular o som da fala, fazer trocadilhos, fazer aliteração, isso já é uma red flag, um sinal vermelho muito forte de que se essa criança, se você não parar e ensinar para ela explicitamente essa habilidade, porque essa habilidade é ensinada, ser ensinado, você consegue ensinar e a criança consegue aprender, é só você parar e ensinar. Mas se você não ensinar, essa criança vai ter dificuldade. Então isso foi assim, cientificamente falando, é muito importante você perceber logo nos anos iniciais, até como pai, como mãe, perceber se seu filho tem essa habilidade desenvolvida ou não, para você dar continuidade na alfabetização. Então aprender a escutar é a primeira habilidade que sua criança precisa desenvolver, antes mesmo de ir para a escola. E você pode começar com ela desde a barriga, conversando, fazendo trocadilhos, brincando de rima na hora da mesa. Existem várias maneiras de você desenvolver o phonological awareness, a consciência fonológica, em português mesmo, qualquer língua que você quiser, pode ser em português e em inglês, mas precisa ser desenvolvido antes da criança ir para a escola começar a ser alfabetizado. Senão, ela vai ter sim problemas com a alfabetização e muitas crianças são erroneamente diagnosticadas com dislexia porque não desenvolveram o phonological awareness. E todas as crianças, elas são são capazes de desenvolver o phonological awareness quando ensinadas. Então aqui está a nossa sequência do aprendizado de ensinar o phonological awareness. Então essas são as habilidades que a gente precisa go over para a gente ter certeza que o nosso aluno tem o phonological awareness. Como que eu sei que meu aluno tá precisando, tá lacking, ou ele tem ou não tem os desenvolvimentos da consciência fonológica, as habilidades da consciência fonológica? Então aqui está a sequência. Word awareness é a percepção das palavras dentro de frases, sílabas, as sílabas dentro de palavras, daí os rhyming, se aquelas palavras rimam ou não, e onset and rhyme, perceber o som inicial e o som final. Você construindo essa base do phonological awareness, você vai chegar no seu objetivo de ensino, que é outro item do phonological awareness, que também está dentro do phonological awareness, que é o phonemic awareness. O phonemic awareness, ele é a habilidade necessária para começar a alfabetização. Tá? Você precisa estar já nesse nível do phonemic awareness quando você chega no phonics. Se a criança não está ali no phonemic awareness ou não está praticando phonemic awareness, ela vai ter dificuldade para a alfabetização. Então você precisa estar bem ali no phonemic awareness quando você entra paralelamente com o phonics. E a gente vai entender mais sobre o que é o phonics. Lembrando que todas essas habilidades podem ser ensinadas. Existe uma maneira de ensinar essas habilidades para a criança consiga entender, aprender, praticar e aplicar no dia a dia dela. E não é difícil, às vezes professoras podem usar 5 minutinhos por dia de uma maneira bem natural, falando quem começa com o som B, pode vir para fila, quem termina com o som K, pode vir para fila, coisas assim. As professoras podem brincar com seus alunos durante o dia usando habilidades do phonological awareness e é divertido. E existem várias maneiras de você aplicar o phonological awareness de uma maneira bem natural para que não tire o tempo da sua sala de aula. Eu também tenho um curso especificamente sobre phonological awareness e vai em detalhes em cada habilidade dessa, dando exemplos de brincadeiras, exemplos de atividades que você pode fazer com os seus alunos, quando você termina uma habilidade para começar outra e quando você consegue aplicar isso na alfabetização quando chegar no phonics. Então aqui é a nossa sequência das habilidades dentro do phonological awareness, tá? Então a parte de baixo é word awareness, depois palavras que rimam, syllable awareness, onset and rhyme e phonemic awareness. Então a gente vai seguir essa sequência agora, eu vou go over com você em cada uma dessas para você saber o que é antes que a gente chegue no phonemic awareness, que é a parte quando a gente vai dar introdução ao phonics, que é a alfabetização em si. Word concept.
Então, aqui em cima tá escrito Word Concept, tá? Que é a parte da habilidade que a gente tá falando agora. Então, Word Concept, ou o conceito da palavra, é a criança entender que dentro de uma frase existem palavras. Bem simples, essa é a habilidade mais generalizada. A criança tem que entender palavras, entender que tem palavras dentro de frases. Ah, Eline, mas isso é muito simples. É simples para quem entende. Imagina uma criança que não entende, não vai ser simples. E muitas crianças não conseguem distinguir palavras dentro da frase. Se você der uma frase para ela, tipo, eu gosto de maçã, quantas palavras você consegue contar dentro da frase? Muitas crianças não têm essa percepção. E essa percepção é a primeira percepção que você precisa desenvolver no seu aluno. Você vai poder fazer isso batendo palma, você vai poder fazer isso de diferentes maneiras, cortando palavras dentro de uma frase, escrevendo uma frase no papel e depois cortando as palavras para a criança visualmente ver que existem palavras dentro de uma frase. E principalmente se os seus alunos estão aprendendo uma segunda língua como o inglês, é por aí que você vai começar. Você vai fazer uma frase: I like to eat. I like to eat. I like to eat. Quantas palavras eu tenho dentro dessa frase? Porque se você não fala inglês, vai ser muito difícil. É a mesma coisa se eu falar uma frase em árabe para você aqui agora e pedir para você me dizer quantas palavras eu falei dentro dessa frase. Assalamu alaikum, alaikum salam, kefahalek zena. Quantas palavras eu falei dentro dessa frase? Para você que não fala árabe, eu não falo árabe, mas eu sei falar algumas palavrinhas. Para você que não fala árabe, você vai falar, eu não sei. Imagina uma criança que não fala inglês. Então, para uma criança que está aprendendo uma segunda língua, você ensinar a percepção de contar palavras dentro de frases já é o seu começo. Você já precisa começar aí com o seu aluno. Palavras que rimam. Essa é uma maneira lúdica de brincar com o Phonological Awareness, tá? Rimar palavras. Então, você vai ensinar para a criança o que é rima. Você vai ensinar para os seus alunos que vocês podem também brincar com as palavras. As palavras podem rimar, você pode fazer a literação com as palavras, aqueles trocadilhos que a gente brinca de Pedro, Pedro lá. Fazer trocadilhos com palavras, fazer rima, fazer nursery rhyme, tudo isso entra na parte do rhyming concept, tá? Identificar palavras que rimam. Então você vai ensinar que as palavras que têm o mesmo som do meio de vogal e o resto da palavra, elas vão, se elas forem iguais, essas duas palavras vão soar ao final igual, elas rimam. Tem crianças que não conseguem perceber rima em palavra, então você vai trabalhar de uma maneira lúdica. Existem várias atividades lúdicas para você trabalhar com seus aluninhos de rima. Tem dentro do curso do Phonological Awareness várias atividades de rimas bem lúdicas para ser trabalhada com o seu aluno se você precisar. Você também tem uma ordem para ensinar rima. Você primeiro vai dar duas palavras e ver para o seu aluno se essas palavras rimam ou não, né? Thumbs up, thumbs down, rima ou não. Depois você vai pedir para ele tirar palavras que não rimam. De 3, pede para ele tirar uma palavra que não rima. Isso é um pouquinho mais difícil. E a terceira fase do degree de rima é ele produzir uma palavra que rima. Você dá uma palavra, cake. O que rima com cake? Lake. Então essa é a parte mais difícil. Isso não é só em inglês, isso é em português também. Se você quer trabalhar essas atividades em português, fique à vontade, porque essa habilidade do Phonological Awareness, trabalhar o Phonological Awareness com nossos alunos, é uma habilidade transferível. Você trabalha numa língua, você automaticamente transfere para outra língua e funciona também. Então você não importa que língua você está trabalhando com essa habilidade, ela é uma habilidade transferível. Existem várias atividades, como eu disse, dentro do nosso curso de Phonological Awareness para trabalhar todas essas habilidades de rima, de word concept. Tem anchor charts, tem cards para você fazer, atividades de recortar, de colar, porque criança gosta de aprender de uma maneira lúdica, de uma maneira multissensorial, que ele pode ver, que ele pode pegar, que ele pode manipular. Que é apelante, que é appealing para os eyes, nos olhos.
Precisa ser algo interativo, tá bom? Para criança. Senão eles não aprendem, não interessa para eles. A criança não aprende porque ela vê a importância no aprendizado. Ela aprende porque é legal, ela aprende porque foi fun, porque deu para brincar, porque foi engraçado, porque a professora tá fazendo gracinha, porque ela gosta da professora, ela quer mostrar pra professora que ela sabe. É por isso que a criança aprende, tá? A criança não aprende pela importância. Não adianta você ir lecture. Não, porque é muito importante vocês saberem sobre isso. Não, ela não vai entender. Ela vai entender porque ela gosta de você. Ela vai aprender porque ela gosta de você, ela quer agradar você. Então seja legal para os seus alunos, porque criança aprende com professores que eles gostam, tá bom? Se eles não gostam de você, eles vão fechar e não há nada que você pode fazer para eles aprenderem. Não existe sermão para você pregar para uma criança de 6, 7, 8, 9 anos que vai fazer ele entender a importância do aprendizado. Existe também uma sequência que a gente ensina. I do, we do, you do. Primeiro, o professor faz. Ele modela, ele ensina e mostra como que faz, como que é aquilo que ele quer ensinar, qual o resultado que ele quer que você chegue, ele modela. Depois, ele faz junto com os alunos. Vamos fazer todos juntos. Eu faço um pouquinho, peço, vem aqui, Joãozinho, faz para eu ver. Não sei o que, vem aqui, Mariazinha, faz para eu ver. Todo mundo faz junto. E depois ele dá uma atividade para o aluno fazer sozinho. Mas não é que ele deu atividade para o aluno fazer sozinho, agora você vai e se vira. Não. Deu atividade para o aluno fazer sozinho e fica monitorando se ele está conseguindo. Vai andando na sala, vê quem está conseguindo, quem não está conseguindo. Ajuda quem não está. Ajuda. Não é, tem que fazer, eu já expliquei, tem que fazer. Não, ajuda até ele conseguir. A gente ajuda o nosso aluno, a gente só tira a nossa ajuda quando ele conseguiu fazer sozinho. Enquanto o aluno não conseguiu fazer sozinho, a gente continua ajudando. Continua ajudando, porque quer dizer que ele não aprendeu. Crianças demoram um pouco mais para aprender do que as outras. Você não consegue colocar todo mundo no mesmo pacote. Eu ensinei para todo mundo, é para todo mundo aprender? Não, tem crianças que demoram um pouquinho, vamos respeitar. Os peixes que não voam, os pássaros que não nadam. Vamos respeitar as habilidades individuais de cada aluno. Isso faz parte também. Perceba que a gente falou sobre palavras dentro de frases. Daí a gente pegou uma palavra, que a gente falou palavras dentro de frase. Pegou essa palavra, falamos que essa palavra ela pode rimar. Então a gente mostrou uma maneira lúdica de trabalhar o Phonological Awareness com a rima dessa palavra. Agora a gente vai pegar essa palavra e a gente vai cortar essa palavra em pedaços menores, que é em sílabas. Então, a gente está cortando essas palavras, a gente está afunilando a percepção do som nas palavras, tá? Nas frases, palavras, sílabas. Então, agora a gente está na parte da sílaba. Que o objetivo aqui é a gente conseguir fazer a criança entender que dentro de uma palavra, a gente consegue cortar essa palavra em pedaços menores, tá bom? Então, aqui a gente vai ter que entender o que é uma sílaba. Que a sílaba é uma unidade do som da fala com a presença de um som de uma vogal. Não quer dizer que tem uma vogal lá, quer dizer que tem a presença do som de uma vogal, tá bom? Pode ter ou não ter consoantes perto, mas aquilo que seria uma sílaba. Então, você tem que, como professor, saber o que é sílaba, saber por que você ensina a sílaba e saber como ensinar a sílaba. Tudo isso é muito importante, tudo isso tá dentro da nossa umbrella do Phonological Awareness. Tá? Agora eu vou mostrar essas criancinhas do primeiro ano nos Estados Unidos fazendo uma aula de como contar sílabas nas palavras. E é muito importante você entender todos os conceitos de sílabas para na hora que você for fazer com seus alunos, você saber por que você está dando aquela aula, como você vai fazer eles entenderem essas aulas e por quê, tá bom? Isso é muito importante. Class, what's a syllable? Nectar. Flower. Chrysalis. Spring. Caterpillar. Butterfly.
Existe um motivo que a gente conta sílabas, muito mais que a percepção de que uma palavra pode ser cortada em pedaços menores. E um desses motivos é que quando a criança começar a escrever, começar a ler, ela não vai só apenas ler palavras de uma sílaba, que é quando a gente começa, a gente mostra para elas palavras de uma sílaba. A gente vai começar a dar palavras multissilábicas, palavras que têm mais de uma sílaba. E ela entendendo a percepção de contar sílabas nas palavras, vai dar muito mais ferramenta, ela vai ter mais capacidade de ler e escrever palavras multissilábicas. Na língua inglesa existem 6 tipos de sílaba. E a gente ensinando, nós professores ensinando para os nossos alunos os tipos de sílabas no decorrer do processo da alfabetização em inglês, quando a gente termina de ensinar os 6, a criança já sabe ler qualquer palavra multissilábica de uma maneira natural, fluente, porque ela já sabe as regras, ela já sabe quando uma palavra de uma sílaba tem um som, quando tem um outro, quando faz isso, quando faz aquilo, então ela tem facilidade para ler palavras multissilábicas. Então, ensinar sílaba em inglês para criança é muito mais do que apenas desenvolver o phonological awareness, é dar para ela ferramenta para que ela lê palavras longas, tá? E a gente vê isso também no decorrer do nosso curso. Então, a gente entendeu que criança precisa perceber que dentro de uma frase existem palavras, tá? Isso a gente já entendeu. Agora a criança vai entender que dentro da frase existem palavras, aqui tem 3 palavras, e dentro de cada palavra a criança precisa contar quantas sílabas tem. Cupcake. Quantas sílabas tem em cupcake? Cupcake. Cake, 2 sílabas. A gente sabe quantas sílabas tem, quantas vezes nosso queixo cai. Cupcake. Ou quantos sons de vogais tem. Não quer dizer quantas vogais. Aqui tem 1, 2, 3 vogais. Não quer dizer que vai ter 3 sílabas, porque essa última vogal, o E, ele é silencioso. A gente aprende isso em phonics. A gente não lê esse E. É só cupcake. Então tem 2 vogais. Então nossa boca cai 2 vezes, porque tem 2 sons de vogais. Cupcake. Ou a gente fala igual robô. Cupcake. 2 sílabas. Então a criança vai entender que a gente pode também separar palavras em sílabas. Cupcake, então são 2. Cupcake. A gente vai entender, agora a gente vai aprender, diminui o tamanho, que dentro de uma palavra de uma sílaba existe o som inicial e o resto do som. Então o som inicial da palavra cup é k, k, é o k. E o resto é up, tá? Então, quando a gente separa o som inicial do restante, a gente tá separando o onset, então esse vai chamar o onset e esse vai chamar o rhyme. Essa parte, esse rhyme, ele é a parte que vai rimar. Então, se eu falo uma palavra cup, que palavra rima com cup? Rima pup, rima lup, cup, pup, sup. Então a gente vai ver palavras que têm esse mesmo rhyme, esse mesmo final. Então o rhyme com a rhyme de I não é a mesma coisa de rhyme com Y, tá? Rhyme com Y é igual rima em inglês. O rhyme com I é a segunda parte de uma palavra, de uma sílaba que tem a vogal e o resto. Mas é o rhyme com I que é o que vai rimar, tá? O rhyme com I rhymes, tá bom? Então essa é para você lembrar. Então agora a gente tá aprendendo o que é onset e rhyme. Então a criança precisa ter essa percepção de tirar o primeiro som, que pode ser uma consoante ou 2, igual stop, que tem o S e o T. Então o onset é tudo que vem antes da vogal, numa palavra de uma sílaba, tá bom? Então tem palavras que pode ter, palavras de 2 sílabas, por exemplo, ela vai ter mais de um onset and rhyme, porque essa também tem o seu próprio onset and rhyme, e é uma palavra, tá bom? E por isso que às vezes é importante a gente ensinar o word family, porque no word family vão ser palavras que rimam, que têm o mesmo final. Então essa é a parte do onset e rhyme. Uma brincadeira que você pode fazer com o seu aluno para praticar o onset and rhyme é você falar I know a word, eu sei uma palavra, e ends with ice, termina, né, o rhyme dela termina com ice, mas começa com nice. Or I know a word that ends with ob e starts with a gl.
globe. I know a word that ends with ing, starts with a w, wing. I know a word that ends with ache, starts with a k, cake. Então, existem várias maneiras de você praticar e desenvolver o onset in rhyme. E tudo isso é prática. Uma criança que não tem o phonological awareness dentro dela, igual aqueles 20%, com essas atividades pegam, tá bom? Então, são atividades que você pode fazer com seus alunos ou filho, para eles entenderem melhor. Então, aqui a gente terminou toda a parte do phonological awareness de cima, as quatro primeiras habilidades. E lembrando que o objetivo de todo esse conhecimento é a gente chegar no phonemic awareness, que é a última habilidade dentro dessa umbrella do phonological awareness, para que a gente possa entrar na alfabetização. E agora eu vou chegar com vocês no phonemic awareness. A gente vai aprender agora essa parte do phonemic awareness, tá? Então, o phonological awareness, ele é a habilidade do som, é aprender a escutar. E dentro dele existe a habilidade do phonemic awareness. Ah, Helene, mas o que é phonemic awareness? Phonemic awareness é a percepção do som individual de cada palavra. É você cortar essa palavra ainda mais. E agora a criança vai ter 3 sons individuais. Né? 3 sons individuais. É a criança perceber mais minuciosamente cada som dentro da palavra, na sua mais fina maneira de cortar, ou na maneira mais quebrada que pode quebrar uma palavra. Que esses sonzinhos, eles chamam fonemas, phoneme. Então, quando você chega na menor unidade da fala, essa partezinha chama fonema, tá? Em inglês, phoneme. Então, deixa eu falar em inglês, phoneme. Então, phoneme é a menor unidade do som da fala. E é essa menor unidade que existem 44 delas na língua inglesa. Aqui tem 3. Certo? Mas na língua inglesa existem 44. Nós não temos 44 letras na língua inglesa. Então, algumas vão precisar usar 2 ou 3. Então, vai ter as variações que a gente vai aprendendo de uma ordem sequencial lógica, do mais simples para o mais complexo, para a criança poder entender e ser alfabetizada na língua inglesa. Então, o que é fonema? É a menor unidade do som da fala. É você pegar uma frase, quebrar ela em palavras, e pegar a palavra, quebrar a palavra em sílabas, pegar a sílaba, quebrar a sílaba em onset and rhyme, quebrar o onset and rhyme, quebrar ele em fonemas. É igual você pegar uma matéria e quebrando até chegar na sua menor unidade, que é o átomo. É você quebrar a matéria até o átomo, chegou no átomo. E você quebra o som da fala, então você chega no fonema, tá bom? Então, o fonema é a menor unidade do som da fala. É você quebrar até chegar na menor unidade. O fonema também, o fonema, ele é a identidade da palavra. Quando você troca um fonema por outro, mudou o sentido da palavra. Exemplo, aqui a palavra é cup. Se eu pego, aqui a palavra é cup. Se eu mudo um fonema, tá bom? Vamos tirar esse aqui do meio, o A, e troco pelo A. Agora ficou cap. Mudei a palavra. Então, o fonema, ele é a identidade da palavra. Você muda um, mudou completamente a identidade. É outra palavra. E você saber mudar esses fonemas, manipular esses fonemas, perceber esses fonemas e ensinar os seus alunos a perceber os fonemas, manipular e identificar esses fonemas, é o que vai dar ao seu aluno as ferramentas do sucesso para eles conseguirem ler e escrever de uma maneira correta, de uma maneira eficiente. Olá, meu nome é Camila, eu sou professora de inglês há mais de 10 anos e eu fiz o curso de Phonics com a Aline Holland pela Golbi e me agregou um conhecimento que eu não recebi nem na universidade, nem nos treinamentos que eu fiz nos cursos de inglês onde eu trabalhei, nem nas escolas regulares. E hoje eu aplico tudo que eu aprendi com ela, principalmente com os meus alunos particulares. E eu percebo que para eles é mais compreensível aprender inglês através do Phonics, porque eles fazem a associação entre sons e letras. Então, para eles ficou mais fácil a compreender a lógica da língua inglesa.
Eu recomendo este curso para todos aqueles que são professores, mas também para todos aqueles que usam a língua inglesa no seu dia a dia. Então, a percepção dos fonemas, ou phonemic awareness, é a habilidade que a gente desenvolve com nossos alunos para perceber, identificar, escutar e manipular esses fonemas, esses sons, tá? E dominar essa habilidade ajuda nossos alunos a ler, a escrever, que é o spell, e entender como decodificar as palavras corretamente. E para que a gente possa ler com eficiência, nós, pessoas que lemos, precisamos perceber cada fonema dentro de uma palavra, tá? Para sermos capazes de ler, precisamos ter a percepção de cada som individual da fala. Resumindo, nós precisamos ter o phonemic awareness desenvolvido. Se nós não temos o phonemic awareness desenvolvido, nós não lemos. E é engraçado que uma vez eu estava falando sobre isso com um aluno meu aqui do curso e ele falou: Aline, eu acho que eu não desenvolvi isso porque eu tenho muita dificuldade. Ele é adulto, bem adulto já, um senhor. Falou: eu tenho muita dificuldade de perceber o som da fala. E isso eu fiquei pensando, olha só, até adulto, às vezes, quando não é ensinado de uma maneira explícita o phonological awareness, quando cresce, quando se desenvolve mais, pode ainda sentir a falta desse desenvolvimento. Então isso é muito importante, você perceber para você mesmo e entender a importância de passar isso para o seu aluno. Só que pense, se você tem facilidade para isso, vai ser mais difícil para você se colocar no lugar do seu aluno, que está com dificuldade, e ensinar para ele. Então, muitas vezes, quando nós temos dificuldade de um assunto, é mais fácil para a gente ensinar do que pessoas que não tiveram essa dificuldade. Vocês já perceberam isso? Coloca aqui nos comentários se vocês já perceberam isso. E isso vai muito no meu caso, de professora de escola internacional britânica, que ensino alunos que o inglês é a sua segunda língua, né? Ensino alfabetizando. E eu me dou melhor no ensino do que as professoras nativas. Por quê? Porque eu já passei por isso. Eu sei a dificuldade que eles têm. Eu sei que para eles não adianta só falar uma vez e esperar que eles entendam como se fosse a língua nativa deles. Você vai precisar falar devagar, repetir, modelar, fazer mímica, ser um pouquinho mais ativa, mais energética, e mesmo assim muitos não vão entender. Quando não entender, você chama e tenta e mostra, desenha e faz. Você se vira nos 20. E essa dificuldade deles vai diminuindo, porque eles vão se sentir acolhidos, eles vão, ela me entende, ela não tá me julgando. O professor tem mais paciência do que se fosse uma professora que é nativa, que não sei como isso, né? Eu tenho uma professora lá assim, eu sou coordenadora, né, da escola, da parte da alfabetização. Uma professora fala, eu ensino, e não entende. Eu sei exatamente por que não entende, porque ela acha que é óbvio, e não é óbvio para essa criança aprender. Então, quando você sabe que não é óbvio, muda. É a mesma coisa de você, aqui no caso, de você saber que o seu aluno, você ter a percepção do som e você conseguir se colocar no sapato dos seus alunos, que muitos desses, 20% da sua sala, não vai ter essa percepção. Então vamos mudar um pouquinho o jeito como a gente olha os nossos alunos, vamos tentar um pouquinho mais com paciência. E muitas vezes são esses alunos que não estão entendendo, que têm dificuldade, que vão ser aqueles alunos que vão fazer bagunça, que vão ser aqueles alunos que não vão parar quieto, porque não está entendendo mesmo, não tem uma barreira entre ele e o aprendizado. E ninguém está conseguindo tirar essa barreira. Seja você, professora, que vai tirar essa barreira e ajudar o seu aluno a aprender com mais facilidade, porque é possível. Então vamos lá, falando ainda do Phonemic Awareness, eu disse que existem 44 desses sons, 44 Phonemic Awareness. E esses 44 Phonemic Awareness, eles são representados usando a letra do alfabeto, mas não da maneira como nós usamos. Nós vamos usar as letras do alfabeto com 2 barras entre elas. Então toda vez que você vê eu usando, ou alguma pessoa da alfabetização usando 2 barras entre uma letra ou 2, ou uma letra com algum símbolo em cima, igual esse A e o outro A com um sorrisinho em cima, esses são os representantes dos fonemas. Eu vou deixar disponibilizado para você no grupo do WhatsApp
uma lista dos fonemas, dos 44 fonemas, para você conseguir acompanhar quais são esses 44 fonemas e os seus símbolos, tá bom? Representados pelas letras do alfabeto. Então aqui nós não estamos falando de letra, nós estamos falando de som. Toda vez que você vê uma letra entre duas barras, não é letra, é som. Você tem que fazer um som, tá? Então você não vai falar B ali, você vai fazer P, P, tá? O A com o retinho em cima, ele é A, porque é o som longo do A, então ele fica A. O A com o sorrisinho é A. Então lembra que aqui não é nome de letra, é som. Então tem o do meio que é tch, o CH, tch, depois o F e depois o S. Então esses são alguns, são os 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 sons dos 44 sons, tá bom? Então, a criança que não consegue perceber, reconhecer e identificar os fonemas nas palavras, elas vão ter problema para ler. Eu acho que já deixei isso bem claro, né? Porque isso é muito importante você entender que criança que não reconhece foninho ou tem dificuldade com phonemic awareness vão ter problemas para ler. Tá? E o processo de ensinar os alunos a perceber esses sons individuais, que é o phonemic awareness, tem uma sequência que a gente precisa seguir também, uma sequência de dificuldade, igual a gente seguiu a sequência do phonological awareness, que até chegar no phonemic awareness, a gente também segue a sequência do phonemic awareness. Só que aqui, a diferença é que o phonological awareness a gente vai fazer apenas escutando, não precisa saber ler, a gente pode contar palavras batendo palma, a gente pode fazer rimas oralmente, tudo é oral, tudo que é do phonological awareness é oral. Não precisa saber ler, não precisa segurar um lápis, não precisa saber nada de alfabeto. Agora, quando a gente chega no phonemic awareness, dá para fazer oralmente, com o olho fechado? Dá. Não precisa de letra? Não. Mas já foi provado que para o melhor desenvolvimento do phonemic awareness, já é melhor você ensinar as letras junto. Porque daí você já faz os dois juntos. Então já é provado que aqui você já precisa ter o phonics. E é aqui que a gente vai entrar também com o ensino da alfabetização, nessa fase, tá bom? Então a gente tá aqui, a gente colocou a base, que é o phonological awareness, agora a gente tá colocando aquelas outras estruturinhas para cima da nossa construção, que a gente vai começar a colocar os blocos agora do phonics. Então eu vou go over com você cada habilidade dessa, pra gente depois, então, entrar no phonics, e você já sabendo dessas habilidades, quando eu falar sobre elas lá no phonics, você já vai saber do que eu tô falando. Então, a primeira é o phoneme isolation. O que é o phoneme isolation? É você identificar primeiro o som da palavra, igual você pegar a palavra cup e fazer o k, o primeiro som da palavra cup, depois o último, que é mais fácil, o primeiro e o último, o primeiro é o mais fácil, depois o último é o segundo mais fácil. Cup, que som que termina? P, cup, p, terminou com p. E depois aqui, claro, se você vai ensinar para criança que o p é o p, daí você já está fazendo com phonics. E o som do meio, que é o a. Que letra representa o som do a? É o u. Então você tem que estar ensinando o phonics para a criança aqui também, entendeu? Então aqui vai ser paralelo. Eu estou explicando a definição de cada uma delas. E claro que eu entro em muito mais detalhes de como ensinar cada disso no curso completo, porque não tem como ensinar para você tudo aqui dentro dessas 3 aulas introdutórias. Amanhã eu vou entrar a fundo no phonics. Então, o phoneme isolation é aprender a isolar o som individual de cada palavra, tá? Dentro da palavra é isolar o som. Então, a palavra cat, k, a, t. Então, eu isolei cada som. Você vai perguntar qual que é o first sound na palavra bird, b. Depois você vai perguntar qual que é o último som. Outra coisa que é importante você falar é que quando você está ensinando o som para a criança, foca no som. Não pergunta que letra que é. Fala que som. A palavra bird começa com que som? P, p, b. Não fala B. Porque se a criança falar B, você fala muito bem, você falou o nome da letra, mas qual é o som? A gente está tentando descobrir o som. Tenta voltar a criança para o som. Não fala que está errado, porque não está errado, mas tenta focar a criança a identificar o som. E também lembra que tem uma ordem. Primeiro é o som inicial, depois o som final, e depois você vai conseguir manipular esses sons e separar esses sons, tá bom? Depois, você chegou na parte do segmenting and blending. Os blending é você colocar os sons todos juntos. E o segmenting é você separar esses sons. Então, a gente faz cat. A criança vai precisar separar. K, a,
ela tá fazendo segmenting. E se você fala cat e pede para ela juntar cat, ela vai estar fazendo o blending. Então, essas são duas habilidades super importantes que as crianças também precisam desenvolver. E essas duas habilidades do segmenting and blending, a criança normalmente fica no kindergarten, na pré-escola inteira, praticando essas habilidades. Então, elas são muito importantes as crianças desenvolverem o segmenting and blending e não é fácil. A criança demora muito tempo nessas duas habilidades. Então, aqui a gente já viu 3, né? A gente já viu isolation, segmenting and blending. É muito interessante a criança usar o puppet para fazer essas atividades, porque isso dá algo manipulativo, dá algo concreto para a criança segurar, brincar, manipular, e criança aprende melhor visualmente, concretamente. Então, sempre tenha um puppet ou uma pedrinha para a criança usar quando estiver falando som, fazendo, contando, fazendo segmenting and blending, tá bom? Puppet é bem usado nessa parte. Aqui, olha agora quando a criança não aprende a reconhecer o som da fala, ou a professora não ensina pelo phonological awareness, pelo phonemic awareness. Vamos ver o que acontece. A, B, E, L, J, H, E, A. A, Que é isso aqui? Madonna. Então aqui a criança falou o nome das letras, não o som. E isso não fez sentido na cabeça dela. Então ela podia ter falado, o que é isso aqui? Uma vaca. Não, mas qual o som que ela faz? Então o que adiantou falar vaca? Se quer saber o som do mu, então faz mu, entendeu? Então a criança, ela precisa perceber o som para replicar o som. Você fala o nome da letra, não está replicando o som. Então, é muito importante a gente ensinar através do phonemic awareness, reconhecendo o som das palavras. As últimas 3 habilidades do phonemic awareness é adicionar um outro som. Então, se você fala o som, exemplo, bell, ou você tem o belt e pede para ela tirar o t do belt, ela tira o t, ficou bell. Então, a criança vai manipular com adicionando um som, tirando o som ou substituindo um som. Você vai tirar um som e colocar outro. Agora, na palavra cup, tira o O e põe o A, cap. Então, a criança precisa ter essa percepção. Então, aqui fica mais difícil, até chegar no substitution já fica mais difícil. Então, às vezes, a gente começa treinando essas habilidades com palavras compostas, igual rainbow. Tira o bow e coloca coat, raincoat, ou raincoat, tira o coat, fica rain, deletion, ou rain, coloca o bow depois do rain, fica rainbow. Então, a gente às vezes começa fazendo isso com palavras compostas para facilitar, e depois a gente vai pro foninho, para os fonemas, para as palavras mais pequenas, para a parte mais fina da habilidade, tá bom? Então, aqui nós terminamos as 6 habilidades dentro do phonemic awareness que a gente precisa praticar ou a criança precisa desenvolver para poder ler com sucesso. E lembrando que nosso objetivo é sempre ensinar os nossos alunos a prestar atenção nesses sons individuais. E pesquisas científicas mostram que é mais efetivo ensinar usando as letras do alfabeto, usando o phonics, ou seja, ensinar phonemic awareness junto com o phonics é mais efetivo do que simplesmente ensinar essas habilidades isoladas. Então, chegamos agora no phonics. O que é phonics? Phonics, existem 2 definições para phonics, tá bom? Então, a primeira definição dela, acho que você já percebeu agora, que é o método de ensinar a alfabetizar, ou o método usado na língua inglesa para alfabetizar uma criança. Então, eu vou alfabetizar, eu vou ensinar phonics, ou o meu aluno está aprendendo phonics, então você já sabe que ele está sendo alfabetizado. Nós não usamos a palavra alfabetizar, a gente usa a palavra phonics. E o phonics também ele é um substantivo, ele é o relacionamento entre o som produzido pela fala e as letras na escrita. Então aqui ele vai combinar o método com o que quer dizer esse método, é relacionar o som da fala com as letras na escrita. E é muito importante que você entende que o phonics, ele não é um método inventado por mim. Eu vou aprender o método da Aline, phonics. Não, eu não inventei o phonics, tá? O phonics, ele já é um método muitos anos
para alfabetizar em inglês. O que eu fiz, eu uso esse método, o Phonics. Eu criei um método de alfabetizar crianças bilíngues através do Phonics. Então, eu uso esse método poderoso e efetivo que já tem sido usado há muitos anos, já tem provado cientificamente a sua excelência, a sua efetividade na alfabetização. Eu uso esse método e na maneira como ele tem que ser usado cientificamente falando, porque tem muitas pessoas, muitas professoras nativas que não usam o Phonics na maneira que tem que ser usado. Eu usei esse método, transformei ele de uma maneira que a criança bilíngue que está aprendendo a ler e escrever ou está aprendendo uma nova língua possa aprender através desse método, tá bom? Então é muito importante você entender isso, que o método Phonics não é um método meu, não foi um método que eu inventei, eu apenas transformei esse método em algo único para alfabetizar crianças bilíngues. E com Phonics, nosso aluno vai aprender a reconhecer o som que cada letra produz, que é os nossos fonemas, os fonemes, e representar esses fonemes usando a letra na escrita, o alfabeto, que é o nosso grafeme, tá? Então com Phonics, a criança vai aprender a ler e escrever o que escutamos, os 44 sons. Ela vai fazer essa transcrição de som para escrita de uma maneira que flui, de uma maneira natural, de uma maneira efetiva. Então ela vai saber qual letra ou qual combinação de letra representa cada som, como juntar esses sons para formar palavras e como essas combinações seguem regras que nos ajudam a ler e a pronunciar e a escrever corretamente, tá? Então ela vai conectar o som do P com a letra B, o som do F com a letra F, o som do K ou com a letra C ou com a letra K, a gente vai ver quando usamos cada uma, o som do Sh com SH e assim vai. Existem 44 sons e os grafemes vão variar dependendo dos fonemes que a gente usa. Então é isso que a gente vai aprender amanhã. Quando usar qual grafeme, com qual foneme com qual grafeme, qual é a ordem, como seguir essa sequência. É importante a gente entender que ao ensinar o Phonics não é de qualquer jeito. Existe uma maneira, de acordo com os cientistas, uma maneira certa de ensinar. O método tem que ser ensinado de uma maneira lógica, progressiva, que vai do mais simples para o mais complexo e tem que ser um ensino sistemático e explícito. Sistemático, que você tem que seguir essa ordem, explícito, porque você tem que ensinar cada etapa dessa ordem, não pode simplesmente assumir que o aluno sabe, tem que explicitamente ensinar, tá? Então ele segue uma sequência lógica, progressiva, que vai do mais simples ao mais complexo. Não é só ensinar qualquer coisa de qualquer ordem, tem que seguir a sequência para fazer resultado, para dar certo. Do mais simples para o mais complexo, nosso cérebro gosta de aprender assim e faz sentido, porque você vai adicionando os blocos a partir do momento que você vai aprendendo mais um, você vai construindo em cima do bloco que você já colocou, vai complicando, vai dificultando e no final você vai ter uma construção pronta. Então, os Phonics, ele é um método sistemático e explícito. O nosso cérebro gosta de aprender do mais simples para o mais complexo, gosta de seguir uma ordem lógica. Precisamos ensinar uma nova língua de uma maneira que faz sentido para o cérebro e acompanha o desenvolvimento cognitivo de cada aluno, e o Phonics faz isso. Outra coisa que você precisa fazer para o Phonics ser um aprendizado de sucesso é usar materiais concretos, usar manipulativos, usar jogos, usar games, ser lúdico, ser algo engajante para o aluno. Aluno não aprende com algo que é entediante ou livro para escrever. Tem que ser algo que ele manipule. E ele também vai progredir. Vai ser você apresentar um novo concept, um novo padrão, e depois você vai dificultar. A partir da onde o aluno já aprendeu um padrão, você vai dificultar em cima dele, tá bom? E com muita prática. E assim a gente vai crescendo e terminamos então todos os padrões, todos os ensinos e fechamos a nossa alfabetização. O Phonics, ele tem uma sequência, como eu disse, para ser ensinado. E aqui a gente vai ver amanhã essa sequência. Eu vou andar com você em cada uma dessas sequências. Como que a gente ensina Phonics, qual é a sequência, qual é o primeiro padrão. Eu vou explicar sobre esse programa que tá aqui atrás, que é o primeiro programa de alfabetização, que é o Single Letter Sounds. Depois vamos para os Short Vowels, para os Digraphs, Blends, Long Vowels, Vowel Teams, Vowel Variations and Consonant Variations. Então aqui a gente vai fechar
todo o pacote de alfabetização, tá bom? A gente vai aplicar o que a gente aprende na leitura imediatamente. A gente aprende um padrão, aplica na leitura. Aprende um padrão, aprende e aplica na leitura. Não tem como você ensinar solto o phonics. Você precisa aplicar. Isso faz parte também do método de como ensinar o phonics de maneira eficaz. Você precisa aplicar na leitura. Tá? Tudo que você ensina, você já precisa aplicar para o seu aluno já ter o concreto para ele já usar, dar um motivo para o cérebro dele não esquecer. Ele vai ter que usar, vai ter que aplicar aquilo imediatamente. Porque se ele não aplica, o cérebro esquece e, não é importante, não usei esse aprendizado, não vou guardar. Não, a gente precisa já aplicar imediatamente e a gente vai ver como. E isso que vai te tornar um professor diferenciado. Na terceira aula que você dá para o seu aluno já vai estar lendo. Já vai pegar um livrinho e já vai estar lendo. Eu vou mostrar amanhã os livrinhos, a sequência dos livrinhos, que a gente tem todos os livrinhos em sequência. Eu vou mostrar para você o que você pode mostrar para os pais, como você pode falar para os pais, qual que é o seu respaldo científico para você mostrar que o que você está fazendo vai dar certo, vai ser de sucesso. O phonics, ele é poderoso para você ensinar um aluno uma nova língua. Um método que vai de muito encontro com o cérebro quando o cérebro está aprendendo uma nova língua, tá? Alinhado o ensino do phonics com o aprendizado de uma nova língua, dá bom, tá? Qual sequência seguir, fazer o orthographic mapping, a gente vai ver amanhã, que é mapear a palavra para ser guardada no long term memory. Vamos ver como ensinar e que atividades nós vamos usar. Tudo isso eu vou mostrar para você amanhã. Colocar em prática tudo que a gente viu pela base, pelo Phonemic Awareness. Amanhã a gente vai alinhar isso com o phonics, tá? Então amanhã a gente vai pegar todos esses tijolos, tijolo por tijolo, colocar esses tijolos em cima da nossa base de que a gente já construiu hoje e a gente vai fechar a nossa alfabetização. Não perca a aula de amanhã, é uma aula muito especial, uma aula muito prática, muito rica de conhecimento e eu quero mostrar para você como que eu alfabetizo os meus alunos dentro da minha sala de aula e por que eu me destaco dos outros professores, sendo uma professora que não tem inglês como primeira língua em uma escola britânica em meio de muitos outros professores nativos. Eu tenho uma aluna que faz o curso comigo, é a Olivia. Ela é nativa, ela é americana e ela dá aula para adultos e ela adquiriu o meu curso, ela faz o meu curso do phonics e eu vou deixar agora o relato dela falando sobre a importância dela como nativa, conhecer como funciona a alfabetização, como você ensina o seu aluno alfabetizando, porque isso não é um conhecimento que os nativos sabem, eles não aprendem isso. Então é uma informação importante para você como teacher e também, mesmo você sendo nativa, é importante como teacher se você é uma professora de inglês. Então vou deixar o relato dela aqui. Eu sou Lívia, da English Coach. Eu dou aula para adolescente e adulto que estudaram já a vida toda, em realidade. E meu foco é buscar encontrar as traves, onde eles estão travados, para eles chegar num próximo passo na fala, ou a escrita, ou a fluidez no inglês. E muitas vezes é a própria autoconfiança que preciso ajudar eles. E o curso de Aline de fonética tem sido incrível para me ajudar a decifrar mais rapidamente o ponto onde eu preciso trabalhar com esse aluno. Porque o curso de Aline tem muito conteúdo muito rico que te ajuda não só a alfabetizar uma criança pequena, mas também ajuda o aluno que é um aluno de inglês a vida toda melhorar a pronúncia, melhorar a leitura, melhorar a fala, porque ela ensina várias técnicas que, em realidade, você não vai conhecer, sem falar também com uma professora tão excelente como é a Aline. Eu estou adorando um investimento incrível, maravilhoso. Esse é o meu depoimento para vocês. E agora, então, a gente fecha com esse relato da Olivia e eu desejo para você uma boa noite. Espero que tenha gostado dessa aula 2. Deixa aqui no comentário se você gostou, o que mais você tirou de proveito dessa aula. Por favor, me conta aqui.
E eu te vejo amanhã na nossa aula número 3, que é Building Blocks of Phonics. Amanhã sim, a gente vai entrar a fundo no Phonics, mas lembra que essas duas aulas de ontem e de hoje foram muito importantes. Eu não podia começar com a aula de Phonics, que é amanhã, que é a alfabetização mesmo, sem dar para você essa aula de desconstruindo e a base. Precisamos dessas duas partes para que a gente possa realmente agora colocar a mão na massa, que é amanhã na nossa aula número 3. Então até amanhã às 8 da noite. Não esquece, o link vai ficar dentro do grupo do WhatsApp. Se você não entrou, já clica aqui agora na descrição, já entra no nosso grupo do WhatsApp para você receber o link da aula de amanhã. Já ativa o sininho, já deixa um comentário sobre o que achou da aula e eu te vejo amanhã, gente. Tchau, teacher! Lembra, só você é responsável pelo seu sucesso. A renovação começa comigo. Até amanhã!